Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e eu estou falando diretamente, sabe da onde? Da Lua, junto com a minha co-host, Thais Alves, e ambos somos certificados como humanos. Pelo menos até onde conseguem provar. Até onde eu saiba, é isso aí. Estamos aqui, Aux e Pavão, hoje. Ou no caso, Pavão e Pavão agora. Exatamente. Depois até ficou Pavão. Então é Pavão e Pavão revisando o quê? Smith and Jones. Revisando aí Silva e Jonas, né? Isso, exatamente. Muito bom. Esse episódio aí, que é o primeiro episódio de Martha Jones, né, cara? Isso. Primeiro episódio de Freema Agyeman. Como Martha, né? Porque ela já fez aí a prima idêntica da Martha, né? A Deola. A Deola, que já morreu, né? Já foi. E também o primeiro episódio que nós somos apresentados aí é esse que não é bem um vilão, né? Uma raça de alienígenas que aparece bastante especial na Era Davis e que vai voltar agora, já na segunda temporada da Era Whittaker, com a Jodie. que são os Judum, cara. Crow, show. Judum Platoon Upon the Moon, né? Uhul! Cara, esse episódio que pra mim, assim, ele cheira a essência de Doctor Who. Essas maluquices de, tipo, um hospital foi arrancado da Terra e parou na Lua. É muito legal, Lua né? essa que depois vai descobrir que é um ovo. Deixa De roteiro, mas enfim. Deixa pra lá. Mas nessa época a Lua ainda era um negócio muito legal. Essa história do Hospital da Lua é muito boa. Sim. Cheirinho forte de sci-fi de Era Davis. É verdade, cara. É o que eu gosto de falar. Nem Era Davis, é o cheiro de Doctor Who, cara. Essas maluquices de Hospital da Terra foi parar na Lua. Sim. ET, que aqui é Deus egípcio, mas a gente descobre que é de Marte. É muito legal, né, cara? Eu gosto, cara. Isso é uma das coisas que é a essência de Doctor Who pra mim. Com certeza. Então vamos aí para esse primeiro episódio da terceira temporada, aí o começo de uma era de muitas coisas bacanas. Então vamos lá, vamos direto pra Lua pra revisar Smith and Jones. Isso aí, vamos lá. Então vamos mais uma vez aí pra Londres e o doutor agora tá meio sozinho, né? Tá solitário, tá triste, cabisbaixo. Na verdade, Chororô. esse episódio ele nem começa com o doutor, né? Não. Ele começa a gente vendo a rotina, o dia a dia da Martha. E é uma coisa que quando a gente tava assistindo agora pra revisar, né? A gente sempre assiste de novo, me veio à mente e bate. Toda a introdução de Companion do Davis começa primeiro com a personagem aparecendo. Com a personagem, tipo, em Rose, a gente via a Rose. Agora em Smith and Jones, a gente vê a Martha primeiro. Sim. E se a gente for considerar aí que a entrada da Donna é o episódio que ela aparece de noiva, agora o último episódio de Runaway Natal, Bride. ele, em tese, começa com ela aparecendo na tarde. Então é ela, né? É sempre ela como o ponto de partida Sim. pra essa nova leva de aventuras, né? Uma nova era na vida do doutor. E é uma coisa que marca muito, né, o tipo de escrita do Davis, né? Que esse lance dele costurar todo o lance da família, do dia a dia, da Companion, pré o doutor até. O porque, Davis por exemplo, dá bastante enfoque à família. Sim, né? Bastante. E é legal porque nesse da Martha é uma construção familiar completamente diferente do que a gente tem com a Rose. Super. Né? Você vê que a Rose, ela é uma órfã, né? Ela não tem pai, que depois consegue de novo, depois né? aparece, né? Mas ela tem só ela e a mãe. Não tem irmãos. Não tem irmãos. No caso da... Quer dizer, na verdade, agora tem, né? Porque a Jack Mas tem o neném. depois. Não, tipo, quando ela foi Você já apresentada, parou ela pra não pensar tinha, que né? esse irmão da Rose, ele é o filho de uma pessoa de um universo e uma pessoa de outro? É verdade. Caraca, cara, Olha. eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas enfim. 1000 tretas. A Martha, ela tem uma família completa, né, cara? Ela tem 2 irmãos, ela tem mãe, ela tem pai, os pais são divorciados. Sim. O pai tem uma nova esposa, namorada, né, na verdade. uma namorada, a Annelise. A Annelise, cara, da idade da Mata, quase. Annelise. Ele tá tendo crise de meia-idade, sei lá. Péssimo, né? Ah, não, coitadinha, ela não tem culpa, né? Pô, Eles separaram, ué. pelo amor de Deus. Mas divorciados seguem a vida, ué. Mas a Annelise é péssima. Ah, não, é porque a gente quase Ela não é vê o nada ó. dela, Pô, pelo Tudo amor bem, de tudo Deus, bem, tudo cara. bem. Não tem nem comparação, não tem que falar. Mas sim, a gente vê, né, todo esse cotidiano da Martha. Você vê que ela tá indo pro trabalho. Então, já diferente da Rose, ela tem um trabalho mais fixo. Ela é uma médica, né? Não, ela não é médica ainda. Isso é importante ressaltar. ela Ainda é residente, né? Isso. Tanto que tem uma hora que ela fala, eu também vou ser uma doutora se eu passar nos meus testes, nas Se eu provas, passar né? nas provas, exatamente. Então você vê que ela é um pouco mais velha do que a Rose, quando a Rose entrou, né? Ela é pouca apresentada como 23 anos de idade. Sim. Ela já está
estudando medicina, já é residente em um parece hospital. Já pro fim, né? Residência já pro final. Né? Já tá, assim, terminando o curso, né? Ela só precisa passar os testes. Que bate mesmo, tanto que ela vira médica, já na próxima temporada ela já conseguiu, ela já passou nos testes. Porque ela sai da TARDIS, aí ela vai voltar à vida normal. Isso. Mas 20 e poucos é a época que a gente tá saindo da faculdade mesmo. Isso, ainda mais que medicina demora um pouquinho mais, né? Sim. Então é isso. E ela tá ali envolvida nesse conflito familiar, porque hoje vai ter a festa do irmão dela de aniversário, e o pai quer levar a namorada, e a família toda tá empolvorosa por causa disso, né? Então, eu vou te falar que eu não lembrava bem do irmão dela, eu lembrava da irmã. O irmão eu não lembrava muito. Ele aparece pouco, quem aparece mais é a mãe, né, dela. A mãe e o pai, eles são bem importantes, São a gente vai mais ver que presentes. eles têm bastante peso ali, justamente no final, ali com o mestre, né, cara? Sim, sim. Você vê, né, que esse é um episódio que começa sem cold scene, ele abre na abertura Então, isso é bacana, né? e já Porque vem mostrar a Marta. Você é uma pessoa que fica aqui cuspindo marimbondo porque não tem codicine hoje em dia. E fica, não, porque antigamente... Ó, não tem codicine. Cadê agora? Cadê seu Deus agora? Mas não tem. Esse episódio é bom, né? Porém, Essa é a diferença. Porém, esse episódio, ele não tem codicine, mas ele meio que tem a codicine fora da hora, né? Porque essa cena... Vamos lá. A primeira cena que a gente tem... ela é muito grande pra ser uma cold scene, né? Não, veja. O que constitui uma codicine é ser antes do título, né? Da abertura. Esse não é, realmente. O episódio começa já com normal. Com a abertura. Exatamente. Só que acontece o seguinte, essa primeira cena é o quê? A Marta andando na rua, e aí vem o doutor loucão, aqui a gravata aqui, beleza? É nóis. E vai embora. Isso poderia ser a cold scene. Porque a cena que vem logo depois não tem nada a ver, não tem conexão nenhuma. Então, mas ela tá falando no celular com tanta gente ali que eu acho que o Davis pensou, se eu deixar isso como cold scene é muito grande. Ela conversa com a irmã, ela conversa com o irmão, ela conversa com o pai, ela conversa com a mãe. Gente, peraí, a gente não tá falando de 10 minutos, é coisa de uns menos de 5, não é tanta coisa não. É pouco. É que geralmente a cold scene em Doctor Who é bem curtinha, tem séries que usam cenas maiores, né, como cold scene. Eu não sei se isso é muito regra, eu acho que assim, vai de quando precisa, né? Eu também Pode ter, sei lá, de 10 segundos a 10 minutos, se precisar. Sim, pode ter de tudo. E muito bem, ela chega no hospital, aconteceram duas coisas estranhas com ela nesta manhã. Que ela viu esse cara maluco dando uma gravata pra ela. Mas quem nunca, né? Se você mora na cidade grande, quem nunca já cruzou com um louquinho na rua, né? Pois é. O cara que fica falando sozinho. Londres, né? Pois é. Fazer o quê? E quando ela chega lá, ela vai mexer no armário, né? Vai guardar as coisas dela no armário ali, e ela sente uma eletricidade estática. Mas antes choquinho disso, da uva. Sim, mas antes disso ela encontra o bicho todo preto, né, cara? Aquele bicho meio motoqueiro, todo de preto. Isso já levanta... Esbarra nela ali, né? Quando ela tá entrando, né? O que já é bizarro. Porque, é uma manhã estranha para Martha Jones. Pois é. E aí, ela toma um choquinho, tudo bem. E aparentemente é só um dia normal nesse serviço dela. Ela tá ali junto com os outros residentes vendo os pacientes. E um dos pacientes é justamente o senhor John Smith, né? O senhor João da Silva. João da Silva. Que é o doutor, óbvio. Que é o doutor. Sabemos bem. E é muito louco porque ela já viu, quer dizer, pra gente, na real, é uma coisa bem comum em Doctor Who, né? A gente tá acostumado, mas pra ela não. Pra ela porque é a primeira vez, né? Ela vê o doutor, ela fala, você é o cara da gravata. Ele, você te vi na rua, não sei o que. Ele, é? Eu acho que na cabeça dele já deve ter sacado do tipo, eu ainda vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer depois. Não, nem eu tenho, tipo assim, provavelmente eu vou fazer alguma coisa no futuro. E eu já vou ter visto ela, mas ok, quantas vezes eu já fiz isso, né? É engraçado, porque ela já viu ele e ele não viu ela, né? Mas isso é a coisa mais comum do mundo do Doctor Who, cara. Muito legal, né? Pois é. E ali tá o diretor do hospital meio que guiando os residentes. O diretor do hospital, que chama senhor, ou doutor, no caso, né? B. Stoker. Vamos guardar isso aí, né? Que vai ter relevância ali na frente. A galera que viu o episódio sabe, já né? sabe, né? A gente tem, o vilão desse episódio é o Plasmavor, né? Que é a véia com canudinho que suga o sangue das pessoas, tipo um vampiro que usa canudinho, né? Uma coisa positiva dela é que ela usa o canudinho o mesmo. Então ela não tá jogando fora e ela tá matando tartarugas. Ela não está desperdiçando plástico, né? Ela não está matando tartarugas. Isso. Só humanos. Tudo bem. Tá de boa. Então, qual o lance? O Dr. B. Stoker, ele é morto por uma mulher que suga o sangue dele. Olha só. B. Stoker. Ou Bram Stoker. Drácula, gente. Cara. Tá aí. Maravilhoso. Cara, que referenzazinha, né, cara? Muito bacana, né? E o Stoker tá lá, né, mostrando pros residentes, falando, olha, esse caso aqui, fala pra mim quais são as possibilidades desse caso. O que pode estar rolando, O que pode estar rolando. Aí a Marta e os outros residentes estão lá respondendo. Prova vexatória, né? Na frente de todo mundo. Na frente dos pacientes, né? Tipo, o que esse paciente tem? Fala aí, qual que é o que você acha? X,
X, o que você acha? Y. E a Marta dá umas respostas meio que erradas ali também, né? Quer dizer, você vê que ela ainda está aprendendo, né? Ela tá... dá errado? Eu não reparei. Tem uma hora que ele fala... O que esse paciente tem? E ela tenta adivinhar. Aí ele fala assim, não, você deveria ter visto o prontuário dele antes. Então, assim, ela ainda tá sendo orientada não é bem um erro, né? Ela tá na aprendendo. rotina ali do dia a dia de hospital. E é muito bacana porque nessa hora o doutor ele começa a falar... Não, é maluquice, ele começa a falar as coisas dele, né? Tipo, que o cara fala assim, ele vai pegar no prontuário e toma um choquinho. Ele fala, sabe o que é isso? Tá chegando uma tempestade, gera eletricidade estática... Quem falou isso foi... Aí o doutor fala, foi o Ben Franklin. Aí ele fala, é verdade, tá certo, senhor paciente. Aí ele fala, o Ben é legal pra caramba, eu gosto dele, meu amigo. E aí o médico fala assim, eu vou ter que dar um pulinho na ala psiquiátrica. Chama o psiquiatra pra esse cara que ele tá pirando já. Tá variando, tá falando coisa com coisa. Porque, né, quando você é o doutor e você tem essas aventuras mirabolantes, você fala pra uma pessoa normal, acha que você é um louco, faz sentido. Exatamente. Nessa hora também... Tem uma hora que eles estão conversando, assim, falando, né? Perguntando sobre o doutor. E ela pergunta sobre se ele tem... Como é a família dele, né? Você tem irmãos? E ele fala, não tenho mais. E isso pode passar desapercebido, mas pra nós que somos fãs... Jamais! Quando eu digo nós, somos nós dois e vocês estão ouvindo. E vocês aí? A gente bem sabe que o doutor tem um irmão, sim. Que é o nosso querido Braxiatel, Irving Braxiatel. Beijo, Brax! Tendo que ser como o Brax aí pros íntimos. E na cabeça do doutor isso faz todo sentido. Porque ele já passou pela Guerra do Tempo. Gallifrey foi pro saco. Foi. Obviamente, na cabeça dele, o Brax estava lá em Gallifrey também. Talvez estivesse ali na coleção dele, escondida, mas enfim. Ele tava no... Rodou. Ele tava ali na área de explosão de Gallifrey. Sim. E aí ele morreria. Então, na cabeça do doutor, eu já não tenho era. Mais irmãos. Isso. Tá já batendo. tive, não tenho mais. Não tenho mais. Muito triste, né? Eu quero acreditar que o Davis fez esse pedacinho de diálogo pensando no Brax. Com certeza. Espero que sim. Eu espero que sim Porque também. o Brax é uma pessoa muito importante. Por mais que ele seja... Hoje em dia ele vive sendo negligenciado aí na série. Eu acho que a gente precisa de mais Brax na vida do doutor. A gente tem a doutora falando que tem irmãs agora na última temporada e ela não falou do irmão. Pois é, complicado. A não ser que indicou que o Brax já regenerou em também, corpo feminino. Também é possível. É possível. Esse não é o ponto. Eu adoraria a doutora e a Brax. Nossa, ia ser tão legal. A Irvina Braxiatel. Maravilhosa. Isso ia ser muito bacana mesmo. Mas enfim, né? A Braxa. Enfim, ele tá ali e tem a fatídica cena em que ela ouve o coração dele. Os corações. E aí ela vai pro outro lado e tem outro coração. Pra que ela foi pro outro lado, eu não sei, né? Não, porque o doutor, não, os médicos... Sim. Ó, vai ficar difícil agora, o né? doutor de medicina. médicos sempre ouvem todos os lados, né? Então não Eles faz sentido ouvem nenhum. tudo O coração aqui, é o sempre peito virado inteiro, pra um lado, as porque você vê o costas. outro. Não, então, mas é que porque na ela verdade, tava ouvindo tudo É que você aqui. sabe que o coração ele não é do lado esquerdo, né? Ele é ao meio, pendendo pro lado esquerdo. Mas aí, quando ela bota do outro ladinho assim, ela ouve também, ela faz aquela cara, ele dá uma piscadinha. Isso me lembrou muito a cena que a gente tem a Grace vendo o raio-x do oitavo doutor. Quer dizer, não é o oitavo ainda, do sétimo doutor. Ali no filme, né? É uma cena um pouco parecida. É um pouco parecida, né? As duas aí são médicas ou que quase se surpreendem. médicas, e se surpreendem Você com o reparou fato dos dois corações. Que as Graces em Doctor Who todas estão em área médica. A Grace do Graham, ela é enfermeira. Ela é enfermeira também. Olha aí. Muito bacana, né? E aí, quando ela tá ouvindo ali os dois corações, ele dá uma piscadinha. Ela não fala nada pro resto do pessoal. É como se fosse um segredinho entre os dois. Até porque ia acontecer dela sair como errada também. Eu falava, você tá vendo o coração do cara errado. Pois é. E aí, de repente, não mais que de repente, a tempestade começa ali no hospital e a Marta tá falando com a irmã dela. E a irmã dela tá falando assim, tô indo pra aí. Aí a Marta, putz, agora começou a chover. E a irmã dela fala assim, não, aqui não tá chovendo. E aí ela olha pro céu e tem uma nuvem negra diabólica em cima. Ela fala assim, ela fala literalmente assim, nossa, parece nos desenhos, tem uma nuvem negra em cima só do hospital. E aí começa essa chuva louca, começa esse negócio de raio, e o hospital é arrancado do chão e plantado não é na lua. É arrancado. Porque é do nada, de repente, né? Porque o verbo tem a diferença. Arrancado é quando ele é retirado. Arrancado é quando ele sai na maldade, assim, que tem aquela cratera escrota no chão. É quando os Judum puxam o hospital. Eles arrancaram o hospital do chão. Eles arrancam o hospital do chão. A gente não sabe com o Judum ainda. Eles arrancam o hospital do chão e jogam na lua. É isso, e fica lá o hospital plantado em cima desse ovo.
Isso. Que graças a Para Deus... de falar do ovo, eu odeio esse episódio, tem que parar Cara, eu com vou te isso. falar, vamos abrir um parênteses e falar sobre a Lua em Doctor Who? Sempre. A Lua é um palco de coisas tão importantes em Doctor Who, né? Já teve Lógico. base de Cybermen na Lua ali, Sim, Moonbase, que Moonbase. inclusive tá quase chegando, Tá chegando. no nível da série clássica. Yes. A gente tem aí a Lua sendo palco de Smith Jones, pra depois vir um maluco A Lua me traiu. e chamar, dizer que a Lua é um ovo e que sai uma mariposa, só que o bicho sai dali, Ah, e depois mofa. volta a ser ovo do nada. Ai, cara, essa temporada é um erro, bicho. Vou te Oitava contar. temporada, né? Vou te contar, cara. É complicado. Mas sim, segue aí que agora veio a raiva. É, Eu não tô conseguindo agora pensar veio a direito. raiva, né? Não, a gente finge que Kill the Moon não existe e segue a vida. Muito bem, né? pior que existe, o né? hospital chega ali na Lua e é muito bacana porque a Marta tá conversando com uma colega dela ali, né? Que trabalha também no hospital com Sim, é ela. outra residente, né? É, e elas começam a ver a Lua, cria-se um estado de pânico coletivo, porque fica aquela gritaria, as Ah, pessoas sim, normal. levantando, indo pra cima e pra baixo, até a pessoa que tava no soro começa a levantar e a correr, né? E a Marta começa a fazer observações muito pertinentes, muito inteligentes, do tipo... vamos abrir a janela, porque, olha só, Não, é tem que- ar aqui dentro. Na verdade ela olha assim, ela vê o espaço lá É. fora. Então a gente tem. Vamos abrir. A mulher, você tá maluca? A gente vai morrer. Ela fala: peraí, mas essas janelas, elas não são hermeticamente fechadas. Não é assim, elas não são tão fechadas assim. A gente E já se- teria morrido. Se tem ar aqui dentro, talvez tenha ar lá fora também. E eu acho que o raciocínio dela é mais assim, do tipo. Gente, se não explodiu tudo, a gente já morreu até agora, não vai ter problema, porque essas janelas são feitas pra atmosfera da Terra, não pro espaço, com vácuo, com tudo. Se fosse pra ter dado merda, já tinha dado. Isso. E o doutor, ele tá na maca de trás, né? Isso. E aí você vê que ele tá com aquela roupinha de hospital, na hora ele fecha a cortina, já sai pronto, ele fala, você é muito inteligente, qual é o teu nome mesmo? Martha Jones, curti, você tem razão, pode abrir, não vai dar nada não. Então você vê que a Martha Jones já é companion material Ah, sim. antes mesmo de nada. Tipo, ela tava no lugar certo na hora certa, o doutor pegou que ela era perspicaz, né? Sim. Falou, opa, peraí, tá certo, vamos abrir? Não, e aí ele fala assim, pode dar errado ela, mas pode dar certo também. Não, e assim, até antes, É a gente muito vê legal, que né? a gente vê que ela é malandrinha. Você vê que tem uma hora quando ela cruza com aqueles caras todos de preto, ela já fica meio... "Cara, que porra é essa?" Desconfiada, né? Então, quer dizer, o doutor na hora vê que percebe, né? Pesca nela essa capacidade de dedução. Sim. Essa coisa por aventura, do tipo assim, é melhor não abrir a janela. Ela falou, mas talvez dê. Né? Como quem quer dizer, né? companion materismo, né? Exatamente. Eles abrem a janela, não acontece nada, e eles ficam ali fora, né? Observando a lua, a superfície ali, né? As crateras Eles e tudo abrem mais. não é sacada, né? É a porta da frente. É uma sacadinha. Não, é a porta da frente É a do porta da hospital. frente, né? É. E aí eles estão ali observando a lua, rola uma conversa, né, entre eles. Eu acho que já é nessa conversa que ela fala da prima, né, da Deola. É porque ela começa a falar assim, isso é coisa de ET? Vamos tentar descobrir o que é. Aí ela fala, você acha que isso é coisa de ET? Ele fala, como assim? Ela falou, não, porque se fosse há uns anos atrás, eu até duvidaria. Mas depois daquela nave estilhaçando o Big Bang, depois da invasão que teve no Natal, depois vieram dos os Cybermen. Cybermen. Aí ele, sabe dos Cybermen? Aí ela, sei, foi em Canary Wharf, tinha uma prima minha lá, que ela morreu, tipo, ela foi pro trabalho e ela nunca voltou. E ele fala, eu tava lá também. Sim, então já E isso pra é estabelecer o link, Não, né? isso é muito legal porque você vê que isso é uma coisa que infelizmente acontece. Não é que aconteça 100%, mas a gente sente um pouco isso quando muda fases, né? Quando muda do Days to Moffat e do Moffat pro Tibnall, parece que alguns fatos são meio que esquecidos, né? Botados pra debaixo do tapete. Ninguém lembra dessa porra. Ninguém lembra que tem invasão na Terra trocentas vezes, entendeu? Tipo, Porque, lógico por que exemplo, teve, a né? invasão Dalek lá nos anos 60, eu até entendo... Quer dizer, não foi nos anos 60, é no futuro, então ainda não teve pra ela. É verdade. A gente viu nos anos 60. É verdade. Enfim, de qualquer forma, faz sentido ela não saber, porque nem aconteceu. Nem aconteceu ainda. Então, pra ela ali, os eventos que aconteceram nas duas primeiras temporadas são recentes na mente Da população da do população da do Terra. ser humano normal. Sim. É. Então ela fala, bom, olha, eu tô indo com a teoria de que é coisa de alienígena. E ela tá ok com isso. É ET, né? Pra ela tá tipo... Sim. É isso mesmo, né? E eles ficam falando ali, tipo, quais são as possibilidades, o que tá acontecendo, mas nenhum dos dois sabe muito bem, O que de pode tá fato, rolando. Até o doutor que tá acontecendo. tá meio na dúvida, né? É. E aí ele pega, é uma pedrinha, o negócio ele joga assim, ele vê É. que tem tipo uma barreira. Aí ele fala, é isso. Tem um campo de contenção aqui em volta, tem um campo de força que tá prendendo o ar, por isso que ele tá respirando. Aí ela fala, é tipo uma bolha. Aí ele fala assim. Aí ela fala, peraí, mas e se a gente respirar essa merda toda? Aí ele, quantas Uma pessoas hora tem? esse ar vai acabar. Umas 1000 e poucas. Ele falou, vai todo mundo sufocar.
tem que resolver esse troço, porque o ar acaba. Esse é o clock ticking do episódio, né? Sim. Tipo, olha, a gente tem que resolver essa porra logo, senão vai acabar o ar. E na hora isso. que eles realizam isso, eu não gosto. Percebem? Eles sacam isso. Percebem? They realize, cara, Não, é gente, muito zoada, né? percebem. Eles realizam. Mas enfim. A língua portuguesa é muito rica, tem muitos verbos que podem ser traduzidos. Não, mas hoje em dia já estão usando realizar pra isso. Realize. Não, já tá sendo usado de uma forma meio bizarra. Não, Enfim, não. não estou aqui falar de tradução. Verdade. Que é minha área de expertise, então eu posso falar. É estranho. Concordamos que falar que eles realizaram é estranho. Mas enfim. Eles percebem. Eles percebem que tem. Até porque não tem o que perceber, né? Eles veem que tem várias naves cilíndricas chegando demais do espaço. Eu ia falar no céu, né? Mas eles já estão no céu. Já estão no céu. Mais do espaço ainda. E quando elas pousam, aí na hora que começa a sair, ela fala: Meu Deus, os ETs. Aí ele fala: são os Juduns. São os Judum. E aí você vê que sabe aquela tropa de Judum, a gente não sabe direito como eles são, né, cara? Esse primeiro momento que a gente tem com os Juduns é muito legal, né, cara? É muito legal porque você vê que são seres bem organizados, que saem vários, uma porção um atrás do outro, andando direitinho em marchinha. Eles estão ainda com os capacetes cobertos, né? Não dá pra ver o rosto estão de deles capacete, ainda. Então você não sabe direito o que tem embaixo disso aí. E é muito bom que a Marta ela começa a perguntar pro Dr. Kelly e fala: são os Juduns, eles são tipo uma polícia intergaláctica, mas eles são meio a polícia de aluguel. São meio sujinhos, vai. Ela fala: você acha que eles têm a ver? Ele falou: sim, provavelmente eles tiraram o Hospital da Terra pra investigar alguma coisa. Por que eles fizeram isso na Terra? Aí ele fala: porque o Judum não tem jurisdição na Terra. Então o que eles fazem? Eles tiram, eles já deram uma analisada, eles viram já detectaram que o o que negócio tá fora aí. do normal tá nesse hospital, então eles Isso. arrancam o hospital da Terra, Olha lá. trazem pra Lua, que a Lua é território neutro. Aí eles fazem o que tem que fazer Depois devolve. E devolve e bota de Olha, volta lá. Ok, porque assim, a verdade é a seguinte: os Judus são de boa. Eles não chegam matando geral, eles Não, chegam. investigando. Eles são meio truculentos? São. Sim. Mas eles são rinocerontes. Então faz sentido. Faz sentido. Existe aquela expressão que não é bem. Tal gentil, tão. Não, como é? Tão sutil quanto um paquiderme numa vidraçaria. Exatamente. Cara, tão sutil quanto como um rinoceronte. búfalo capotando. Ou como um rinoceronte no hospital. Isso, né? Tipo exatamente. isso. Então eles chegam mais pra ver o que tá acontecendo. Você vê que eles chegam falando o idioma deles. O que faz sentido porque a TARDIS não está ali. Não, a TARDIS está ficou na Terra. Eles mostram, inclusive, logo que o hospital é arrancado, eles mostram que a TARDIS... Arrancado. Desculpe. A TARDIS ficou na Terra. Então, a TARDIS não vai traduzir nada aqui nesse ambiente. Exato, tá longe. Eles chegam falando eles conseguem... Um cara começa a conversar com eles. Um dos médicos. Eles analisam e eles absorvem, né? O idioma. Até falar inglês. Terra, beleza. Você agora é humano, isso é da Terra. Inglês. Língua, inglês. E aí eles começam a falar inglês. Começa a falar inglês e ele passa lá o scan no cara. Humano, beleza. Marca o braço, bota pode o ir, xizinho querido. na mão. É isso. E aí o doutor já mata, tipo, no mínimo tem algum bicho aqui que não era pra estar. Eles estão escaneando todo mundo. Vamos ver isso aí, porque se eles não acharem essa pessoa, eles vão matar todo mundo. Mas por que eles fazem isso? Porque é procedimento deles. Que eles não podem não ter uma missão meio pronta, né? Meio resolvida. E enquanto isso, o doutor tá meio assim também, porque ele também é alienígena e ele deixa claro que, tipo, é melhor que eles não me peguem. E ela, por quê? Porque você é um alien, né? Fica aquela coisa. Porque o método de investigação ali, essa atuação do Judum, você vê que ela é meio falha. Porque assim, qual a ordem deles? Tem um alien nesse hospital. Isso. Esse alien não devia estar lá, porque ele é um foragido, porque o alien que a gente está perseguindo foi o alien que matou a princesa de não sei o quê. Não sabe qual é o alien, não sabe como ele é, não sabe nada. Ele sabe que é um alien, não é um humano. Isso. Então, por eliminação, se tem um não humano aqui, foi ele. Foi ele. Só que é um absurdo, porque, por exemplo, nessa altura do campeonato, a gente sabe que já deve ter ET pra tudo que é canto da Terra. Incluindo dentro deste hospital. Por exemplo, a gente sabe que... Quem te garante, querido ouvinte, que não tem um Zygon rodando no hospital de bobeira que só não foi escaneado? Na real, deve ter vários, né? Então, cara, porque tem bicho morando na Terra disfarçado há séculos. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente já vê que é uma parada meio falha. Mas tudo bem, mas eles têm um scan que vê. Que também é falho. Porque a gente vê que a véia, que é a vilã da história... Aliás, vamos falar dessa velha um pouquinho? Vamos falar da véia. Porque eu gosto muito... Quando o vilão é uma velha. Então, mais ou menos. Eu acho bem assustador. A gente tem Crimson Horror, que é uma bosta. Não, mas é que é Mark Gates. Mark Gates, né? Mark Gates fazendo terror é aquele terror, né? É aquele terror, só que no sentido ruim da palavra, né? Da história. Mas você vê, né? Que é uma velha e
ao mesmo tempo que você pensa, ela passa despercebida, porque ela é uma velhinha, ninguém, Então, mas ninguém isso é vai inteligente, imaginar. Então, né? Você tá ninguém camuflado. vai imaginar. E ela começa a falar lá com o Dr. B. Stalker, né? Porque quando tá aquela comoção maluca, aquela loucura de nego correndo e pula e passa de um hospital de uma sala pra outra, loucura. aquela loucura generalizada, ela vai mó calma. Ela tá mó calma, de né? boa, de boa. Aí ela vai mó calma na sala dele, senhor, não sei o que. Ele fala, ó, que não tô com cabeça, era pra eu estar indo pra Flórida, agora a terra tá ali. Pode crer. Aí aparecem os bichos de preto, os Jabs, né? Que O chama. Daft Punk, né? Os Daft Punk do Os Daft episódio. Punk. E ela fala, ele, o que é isso? Ela, que eu não gosto de usar minha mão. Aí eles agarram ele e ela fala, eu vou sugar seu sangue, eu vou... Mas eu trouxe canudinho, né? Esse diálogo é muito engraçado. O jeito que ela fala, toda assustadora. Mas como uma senhorinha. Como né? uma senhorinha, muito engraçada. Ela pega o canudinho e corta a cena. E você já imagina o que aconteceu. É muito engraçado, Sim. cara. É muito legal. E nisso, tal, pega pra capar lá nos corredores do hospital. Marta correndo pra lá e pra cá. O doutor, eles fugindo do Judum. E a galera toda sendo marcada como humano. Eles estão botando os xizinhos. De novo, até então, nada demais. O Judum chega, te escaneia, marca e você pode seguir tranquilo. Só que tem um cara... ser humano, esse cara aí. Ser humano é bicho Eu ia falar burro, desse cara aí. porque não consegue ver um negócio sem partir pra agressão. Não consegue. Aí ele pega um vaso de planta De pranta. e dá Será na cabeça que é do... essa planta? Gosta de raça negra. Gosta. Mas foi uma vítima ali, porque o cara quebra o jarro na cabeça no capacete de um Judum. Aí o que é o capitão, né, que tá sem capacete, fala, ó, agressão a um oficial, qual é a punição? Não, isso é crime, qual é a punição? Morte. Beleza, mata, pum, acabou. Acabou. E mata Nessa ele ali hora- na frente de todo mundo. Então, nessa hora, eu nunca tinha me ligado disso, assim, foi só reassistindo agora. Me lembrou muito o modus operandi dos juízes de 2000 AD. Ali a galera de Juiz Dredd. Muito legal. Tanto o Dredd quanto todos os outros juízes, Aham. eles são assim, né? Eu não sou familiarizada. A galera com de isso. Mega City, qual é o lance? A gente tem esses juízes, mas quando você pensa em juiz, o que você pensa? Aquele cara com aquele roupão preto, a peruquinha. Tem um tribunal. Tem um tribunal, ele vai ali, ele julga, mas ele não executa e ele não Claro prende que também. não, Ele claro só que julga. não. É. Os juízes de Mega City, não. Eles são júri, juiz, eles são tudo. E executor. Eles são juízes que são policiais. Eles estão na rua. Então, assim, por exemplo, viu um cara roubando. Pega, seguinte, eu sou um juiz. Você foi pego feito uma coisa, fazendo uma coisa errada. Um crime. Qual é a punição pra esse crime? Sei lá, prisão por 15 anos. Ele leva e prende na hora. Não Ele passa pro mesmo tribunal. faz isso, Ou, né? viu matando alguém. Punição. Morte, beleza, mata na hora. É isso. E os juduns, eles funcionam meio Eles assim. são isso. E o visual não é igualzinho, óbvio, mas lembra um pouco, né? Tirando a cara de rinoceronte, mas essa roupa toda preta, que é meio armadura, mas é meio uma roupa de policial também. Me lembra. E como Muito 2000 bacana. AD é tipo um marco britânico também, né, cara? Juiz Dredd é britânico. Então, isso Faz é muito sentido, legal. É né? muito legal. Eu gosto muito não só do visual dos Judum, que é um visual muito maneiro, eu gosto muito. Sim, sim. Mas também toda a... Estética? toda a filosofia, né, por trás do Judum. Esse Você negócio deles gosta da serem... proclamação das sombras. o lance deles serem um executor, o lance deles serem essa polícia, mas que ela não é uma polícia tão limpinha assim. É uma ideia bacana. E tá assim. sendo... E, de novo, né, tá sendo apresentada agora. É a primeira vez que eles estão aparecendo. Sim, sim. Eu acho que é assim, o lance dessa polícia intergaláctica não é que ela seja suja necessariamente. É que ela é falha. Né? Claro, deve haver sujeira dentro, com toda certeza. Mas eu acho que tem núcleos que não são sujos também. Eles funcionam. Eu não sei se eles são sujos, mas é que eles são, assim, truculentos. Então, mas é porque Truculentos. o modus operandi deles é assim. E outra, a raça deles é truculenta. Tem isso, né, cara? Da natureza deles. Exato. Né? A gente vê aí um paralelo muito bom que dá pra fazer com os Juduns e com a Proclamação das Sombras como um todo. Uhum. Tanto os Lanternas Verdes quanto a Tropa Nova, né? Que são Sim. a polícia do espaço. Polícia espacial. E você vê que, tipo, Eles tem são gente... a Tropa Nova ou Lanterna Verde de Dr. Who. né? E você vê que no Lanterna Verde tem gente que é mal intencionado. O Sinestro, ele vira um vilão depois. Sim. Então, assim, não é porque ele é uma tropa de polícia que eles vão ser necessariamente bons ou necessariamente ruins. Pois é. E muito bem, né? Voltamos lá, a velhinha chupando o canudinho lá, o sangue do cara de canudinho. E por que ela fez isso? Ela não matou de graça. Não. Ela matou pra assimilar o sangue do cara que é humano. Que a gente não sabe ainda. Que a gente não sabe ainda. E para os Judum, na hora que eles vierem em cima dela com o xizinho, quer Com o dizer, scanner, com né? o scanner, ela ganha o xizinho, ela passa desapercebida. E Ela isso tá é na uma miúda coisa- ali, ó. Tá Sim, operando isso é na uma coisa maciota. que a gente só vai descobrir depois, né? O doutor, ele só se liga nesse negócio da...
essa absorção, né, de assinatura de DNA depois. Porque assim, eles não sabem quem procurar. Porque o doutor tá procurando no computador. E não tá achando E não nada. tá achando porque a tecnologia do Judum já limpou o computador todo. E ele fala, putz, eles são inteligentes pra caramba, né, de fazer isso. Não, beleza, vamos tentar a moda antiga. Vamos tentar descobrir. O cérebro dele tá maquinando, né? Enquanto ele tá maquinando que nem um louco, a Marta sai e descobre em 2 segundos. É verdade. Ela literalmente vê a senhorinha em cima do cara, sugando ele, e ela volta, já sei quem é a véia. Aí ele, nossa, como você sabe? Ela, eu vi. Eu fui lá na sala fui lá e dele, vi. eu fui procurar o diretor do hospital na sala dele, ela tava lá com 2 caras estranhos de capacete que eu vi hoje de manhã. É isso, são eles. Beleza. E aí que ele malda. Ele fala assim, putz, espera, ela tava sugando o sangue dele, então ela não tava absorvendo só o sangue. Ela tava pegando uma imprint humana pra passar desapercebida. E aí o próximo alien daqui, que no caso sou eu, vai rodar. Então a gente tem que desmascarar essa véia, que não é uma véia, é um ET, pra poder levá-la pra justiça. E ele fala assim, nossa, ela é esperta, mais do que eu. Bom, quase. Né? Quase tão mais esperta do que eu. Você vê que é uma verdade, né? Que quando eles saem dali, dá um tempinho, eles já começam a ser perseguidos por esses homens todos de preto, né? Isso. E aí eles entram naquela sala do raio-x, né? Aliás, antes esse percurso que eles fazem até a sala do raio-x, mostra aí pela primeira vez ele pegando na mão da Companion pra correr. Sim, inclusive essa Que cena lembra muito a cena do 9 com a Rose correndo dos Autons, né? Exatamente. Ele pega na mão dela, corre, sai correndo que nem um louco. Pegou na mãozinha Companion, bicho. Pegou na mãozinha e teve uma química legal depois de Já era, bicho. Já era. E aí eles entram ali naquela sala de raio-x justamente pra fugir desses homens de preto, né, que são os Slabs, né? Os Slabs. Que eles são meio que... Men in Black. Não, pera. Daft Punk, Men in Black. Daft Punk. Motoqueiros, roupa de baixo custo. O que tem na gaveta de figurino? Um monte de roupa de motoqueiro. Pinta de preto. Traz pra cá. É bem isso mesmo. Pinta o capacete todo de preto, é isso. Enfim, né, eles saem correndo aí pra essa sala do raio-x. E é muito legal que a gente vê o doutor transformando uma coisa do dia a dia, né? Em uma arma. Que é muito legal, porque ele tá ali naquela... A sala do raio-x, aquele aparelho que normalmente a gente vai, bota aquele jalequinho, tem que tirar tudo de metal e tal. Isso. Aí ele fala com a Marta, fica aí na sala segura, fica nesse canto, que esse bicho vai arrombar a porta. E quando eu falar já, você aperta o botão. E aí ela aperta, ele já meteu a screwdriver dentro do negócio, e quando ele dispara, deveria ser só, a gente sabe que essa marca de raio-x é uma radiação relativamente inofensiva pra gente, né? Ela é baixinha só pra poder ver o que tem dentro da gente. Isso. Ele fala, eu aumentei não sei quantas mil vezes, sei lá, a radiação, e ela se tornou letal pra esse bicho. Ela, mas você matou ele? Ele fala, então, esses labs eles não são bem vivos. Eles são drones de reconhecimento, eles são tipo robôs. Sim. Que eles são feitos de couro maciço. É coisa de fetiche. Até brinca, né? Alguém tem um fetiche muito bizarro. Porque tipo, eles não têm vida dentro, eles são um monte de couro que anda. Só isso, são programados pra isso. E ela fala, mas você mexeu com essa radiação toda, não faz mal pra você? Aí ele fala, não, é radiação Rogan. Né? Ele fala, essa radiação é letal, quando é muito alta assim, pra vocês. Pra mim, eu brincava com isso quando eu era criança, ó. Vou tirar aqui. Aí ele começa a dançar. Ele começa a bater o pezinho. Tá aqui no meu pé. Tá no tênis. Aí ele joga fora. Tô tirando. Você é maluco. Aí ele fala, você tem razão. Com o tênis só parece um maluco. Aí ele tira os dois. Ele olha, barefoot on the moon. Eu acho muito engraçada essa cena. E é uma tristeza que ele perde um par de All-Stars nessa brincadeira, mas verdade. eles estavam radioativos. Não, ele deve ter um monte dentro da tarde. Porra, com certeza. Se ele pegou do Chuck Taylor, né? Caraca! Ele falou pro Chuck Taylor, falou, me vê aí. Entendeu? Isso teria sido maravilhoso. Ou são Chuck Taylors de Gallifrey. Porque você sabe que eles raspam o logo do All-Star, né? Lógico. Então, na minha mente, ali cabe o selo de Hasselhoff. Porque é certinho um redondinho, né? A BBC deveria vender isso. Deveria ter, aí, BBC, selo de Hasselhoff. Ia vender que nem água. Ia mesmo, cara. Chuck Taylor de Hasselhoff. Chuck Taylor of Hasselhoff, né? Não tem The Thumb of Hasselhoff. The Seal of Hasselhoff. The Seal of Hasselhoff. Esse é o The All-Star of Hasselhoff. Eu quero. The Chucks of Hasselhoff. Meu Deus do céu. E é nessa brincadeirinha que a screwdriver dele, o quê? Já era. E é muito bacana a gente ver, porque acaba que parece que é a mesma, e não é. Pois né, cara? A Sonic do 9 e a do 10, elas são ligeiramente diferentes. Porque a do 9, né? o corpinho, ela é meio amarelado e ela não aumenta tanto. Não. Já depois, quando ele troca, depois ele pega a nova, depois dessa fritar, treta aí. já é aquela que aumenta, ela já tem um corpo mais claro. É parecida, mas não é igual. Não é igual. É diferentinha sim. Sim.
E aí, né, eles vão lá no escritório lá, finalmente, do Dr. Stoker. O que acontece é que eles entram numa de... Primeiro eles acabam com esse slab. Aí ela fala, será que tem outro? Ele fala, essa é a merda, os slabs eles sempre andam em dupla. Ele fala isso. Ela até pergunta, você também? Como é que você viaja? Aí ele fala, eu viajava... Você não tem mais gente com você, né? Ele fala, não mais, né? Ele sempre vai dando essas hints, né? Já começa aquele chororô da Rose. Não, nessa hora ainda não. Nessa hora ele só fala que não tem mais. E aí, beleza. Só que qual o lance? Nessa, os Juduns, eles estão investigando tudo, chegam a escanear ele como alien e eles começam a perseguir ele. Lógico, também, né? E aí, enfim, eles vão lá, eles investigam um pouco mais, veem que a véia, né, ela tá indo pra um lugar ali onde tem a pá de ressonância magnética, né, que tem aquele tubão. Sim. E ele vai lá pra investigar. Ele fala, seguinte, eu vou lá, porque eu vou parar ela e você precisa ser meio que o decoy por hora. Então eu vou beijar você... É que ele não avisa, né? Ele não avisa, eu vou fazer uma coisa. Não é pessoal, não significa nada. E ele beija ela pra passar a saliva dele, passar um pouco dos genes dele ali. Não é gene, né? Material genético. Material genético alienígena. Pra dentro dela. Porque ela vai servir meio que pra dar uma ludibriada no Judum enquanto ele enrola a velha pra saber o plano. É verdade. E, cara, é simples pra caramba. Porque ele vai pra sala lá que tem o tubão, se deixa ser capturado, fica se passando por humano, né? Ele fala, eu sou humano. Se finge de idiota. Finge demência, basicamente. E ela, como todo bom vilão, sai contando o plano, né? De cabo a rabo, todinho. Eu sou do planeta não sei o que, eu tô fugido, eu vou absorver não sei o que, eu vou ligar isso aqui, porque isso vai fritar. Eu aumentei aqui o nível e vai fritar tudo num raio de não sei quantos quilômetros. Aí ele fala, olha, eu sou um humano normal e eu fiz uma faculdade normal e eu sei que isso aí é um tubo de ressonância magnética. Só que eu também fiz um negócio de geografia, eu sei que isso aí não vai chegar na Terra. Ela fala, só em parte da Terra, o resto eu deixo de brinde. É só metade, né? Vai pegar metade da Terra. O outro é meu presentinho pra vocês. Muito sem escrúpulos, aí ele fala, né? Então peraí, você é um ET? Ela fala, sou ele. Nossa, um ET num hospital? Ela é... Aí, nossa, que louco. Será que é por isso que os policiais rinocerontes aumentaram o scan deles pro nível 2? Ela fala, como assim? Ele falou, eles falaram que ia aumentar. Ela, putz, então eu preciso absorver mais gente. Pro meu DNA ficar mais mascarado ainda. Isso. Aí ele fala, como? Você quer ficar na minha casa com a minha esposa? A gente dá... Ela, não, eu vou fazer um negócio. E ela começa a sugar ele, malandrão. Olha que espertíssimo. Porque aí ela tá pegando a assinatura genética de um ET. Só que ela não sabe disso, ela acha que é humano, né? Enquanto isso, a Marta tá lá do lado de fora, sendo escaneada, eles veem que é um ET, eles falam, DNA alienígena. Não, pera, é humano, com traços alienígenas. Com traços alienígenas. Escaneia de novo. Quer dizer, eles dão... ela consegue ganhar um tempo, né? Eles ficam ali tentando descobrir o que é isso, ela teve contato com o ET, mas não teve. Enquanto isso, o doutor tá lá enganando a velhinha, né? Cada um tá servindo de atraso pra um núcleo, né? Um tá ganhando tempo pro outro, né? E aí você vê que... eles já estão trabalhando em conjunto muito bem. Na hora que o Judum saca que ela é um humano normal, ele fala, é um humano normal, toma isso aqui. O que é isso? É compensação aí pela mancada, viu? Desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Isso. Desculpe pelo incômodo, viu? Só que elas estão indo ali pra sala onde tá o doutor e o doutor não resolveu nada ainda. Não. Então a Marta vai junto. Sim. Nessa que ela vai junto, ela vê que o doutor tá caído no chão estribuchado lá. Eles escaneiam ele e falam, DNA, alienígena, morto. Aí ela, não, foi ela, a velha que é a criminosa, não sei o quê. Aí ela, não, eu sou humana. Ela, não, escaneia ela de novo. Aí pega... Não, ela fala, eu sou humana, olha o meu xizinho. Aí a Marta pega o scan, ela mesma, isso. Aí ela fala, tá bom, escaneia aí. Aí tira alienígena. Aí na hora eles começam... Ela, não, mas como assim? Eu era humana antes. Aí eles começam a escanear mais, né? Aí eles veem, raça, Plasmavor. Aí eles sacam, né? Você tá presa porque você matou a princesa de não sei o quê. De não sei o quê. Aí ela fala, mas ela mereceu. Ela chuta o balde, né? Ela mereceu. Ela mereceu. Aqueles caninos cor-de-rosa. E aquelas bochechas. Ela tava pedindo pra ser devorada por um Plasmavor. Eu vou detonar tudo, não sei o quê. É coisa de 2 segundos. Eles pegam, tá bom, senhora. Pum, morreu. Já era. Atiram nela, ela morre. Acabou. E eles... É isso, tipo assim, valeu aí, tamo indo embora. E a Marta ficou... Tipo, nossa missão acabou. Vocês são loucos? Vocês vão deixar a gente aqui na Lua? Vocês são malucos? Tem aqui, tá todo mundo morrendo sem oxigênio, porque nessa... Não, a galera o oxigênio já tá baixinho já. Você vê que aquela amiga dela, que é médica também, já tá ali com vários pacientes com o oxigênio no rosto ali, naquele...
tubinho, né? Aquele o galão de oxigênio com a máscara. Né? todo mundo com máscara de oxigênio já caído no chão, todo mundo já no estado meio crítico. E sabe o que é louco? Você vê que as pessoas, elas estão ali com esses tubos já estão acabando. Então, assim, tanto o oxigênio Tá de fora crítico. quanto a reserva estão indo embora. Já era. E os Joduns, eles ligam, o problema não é meu, tipo, é pop, né? Problema de outras pessoas. Problema de outra pessoa. E vão embora. Dane-se. E aí ela fica aquela, não, você tem que me ajudar, você não pode estar morto, não sei o quê. Começa a fazer respiração boca a boca nele, não funciona. Aí ela lembra, dois corações. Aí ela faz ali o CPR nos dois, né? É muito bacana essa E aí cena. ele volta a tempo de resgatar, né? Porque, o que acontece? Como ela dá o ar pra ele, ela desmaia. Ela desmaia. E aí ele vai ali meio que a duras penas, carrega ela no braço, no melhor estilo Crise das Infinitas Terras, né? Bem Superman. Bem super-homem. E aí ele chega... Bom, o doutor é o nosso super-homem, na verdade. não Ele é o deixa de nosso ser, né? herói. É verdade. Alienígena que veio pra Terra. Olha, é verdade. Lembra? Não veio beber, mas veio pra Terra. Sim, o Moffat já falou isso. Pode crer. O Moffat Porque ele falou que naquela entrevista que você fez com ele, né? Isso, ele falou pra mim, desculpa, pra mim, real, oficial. Em entrevista exclusiva. Em entrevista exclusiva, que ele queria fazer algo com o Superman, porque ele via paralelo do Superman com o Doutor. Sim, isso foi anos antes dele fazer a história do Ghost, né? Foi tipo... O Ghost é essa catarse dele. Essa entrevista que eu fiz com ele foi aqui, né, no Rio de Janeiro, na Dr. World Tour, foi bem antes. Aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, então em São Paulo. Aqui no Brasil. No Brasil. Sim. No Brasil. Mas enfim. Ele carrega ela nos braços, é muito bacana essa E aí cena. você vê que, na real, ele não tem o que fazer. Se os Juduns não ajudassem, ele não teria o que fazer. Porque ele olha pra janela e fala, vai, Judum, vai, Judum. E aí começa a chover. Aí ele vê, então eles estão fazendo a parada de levar de volta. Ele olha, Marta, tá chovendo. Na hora que o hospital volta, ele é recolocado, né, na Terra, quando ele foi arrancado, as pessoas já voltam, né? Começam a voltar porque tem oxigênio de novo e tal. E isso já tem um circo armado enorme lá, tem emergência, tem policial, tem familiares, a própria irmã da Marta tá ali esperando ela desesperada, porque não conseguia ligar pra ela, não conseguia falar com ela. Já se armou uma catástrofe, ou seja, é mais uma coisa que Londres tá sabendo o que aconteceu. Sim, mais uma invasão alienígena. E não é uma coisa sutil, né? Não, literalmente nem um prédio pouco. foi arrancado do chão, né? E é um prédio muito grande, um prédio muito alto, né? Um hospital, as pessoas quase morreram. Alguém provavelmente morreu, não, morreu. Um cara morreu, o cara do vaso morreu. Não, mas tipo, sem ar. Provavelmente houveram outras... Não, ou ficou com falta de oxigenação no cérebro, Sim. Com certeza. Houveram consequências para o povo da Terra. Foi uma tragédia mesmo. Mas passou, beleza, tudo lindo. O doutor vai embora. Ele vai embora. Falou, valeu. Falou, valeu. A Marta ficou olhando ele. Quando ela pisca, a tarde já era. Ela não vê mais ele. Acabou. É verdade. Ela vai pra festinha. Depois, quando acaba, a gente ainda tem a vida da Marta normal. Acontecendo, ela continuando. Vai pra casa, ela descansa, ela vai pra festa do irmão, tem a treta da família por causa qual é o nome da menina mesmo? Annalise. Da Annalise. Aí rola aquela treta. Wrecker do caramba. Aí rola a mãe da Marta falando assim, você que roubou meu marido, você não consegue nem fazer uma palavra cruzada, bicho. Não, ela fala assim, você tá dizendo que eu sou burra? Ela, não, você é tão burro que você não consegue fazer uma palavra cruzada. Cruzada, bicho. Caraca, caso de... Márcia me ajuda, né, cara? A família... Meu marido me trocou pela bimbo loira. Novinha, Quiseram mais nova que eu, sei lá. E aí a Marta tá nessas, de tipo, ela... não sabe muito bem como agir ali, tá um quebra-pau, a mulher vai embora, o pai vai embora também. Volta aqui, não sai, não dá as costas pra mim, não. Aí, pois é, o pessoal volta pra festa. É um barraco desgraçado. É barraco. É feio. O pessoal volta pra festa. Ou seja, nesse episódio já teve confusão, barraco e tiroteio, porque os Judus atiraram uma hora. Verdade. Teve de tudo, menino. Foi uma aventura mesmo. E ela tá ali sozinha, né, no beco ali. E aparece o doutor. Aí ele chega pra ela e fala, chega aí. Vem cá, cara. Aí ele mostra a goiaba, né? Fala, chega aí. Já falei pra você parar com essa piada da goiaba, que isso é velho, só não entendem mais, Eu amo esse vídeo da goiaba, eu vou continuar falando dele até o fim. Tá. E ela vai atrás dele, né? Fala, pô, você sumiu, né? Não sei o que lá. Pá. Aí ele fala, então, eu fui porque... Foi uma aventura do caramba. Ela fala, pô, mas agora, horas atrás eu tava na lua. Ele fala, tava mais tranquilo do que aqui, né? Né? Aí ele fala, seguinte, tava pensando aqui, se você quiser, vamos aí. Ela fala, não, tô cheio de coisa pra fazer, rapaz, tenho prova. Aí ele fala, tenho minha vida, tenho meu trabalho. Também uma máquina do tempo. Ela fala, porra nenhuma. Ele, não, vou te provar. E aí ele sai pra ir pra primeira cena da gravata e voltar. Aí quando ele volta, que ela se liga, ela fala, então é verdade. Mas isso aconteceu de manhã. Aí ele fala, então... Ela, não, peraí. Mas não vai adiantar. A gente vai entrar nesse negócio, vai ficar muito colado, é muito pequeno. Aí ele, tá bom. Entra aí. Vê aí. A reação dela é muito boa, né? Que ela entra lá. Não. Ela sai, olha atrás, né? Faz aquela voltinha em volta da tarde. Já. Aí
entra de novo, ela fala, nossa, né? Fica Não, super admirada. É muito bom que quando ela entra, ela começa a falar, né? Ah, meu Deus, é maior por dentro. Na hora que ela fala maior por dentro, o doutor tá falando só com o lábio. Tipo, maior It's por bigger dentro. on Ah, the jura, eu não inside. tinha notado. Você jura, amiga? Olha só. Ah, você jura. E ela topa, né? Ela fala, beleza, é só você? Porque parece um lugar muito grande pra uma Não, pessoa ela pergunta só. se tem tripulação, né? Ela fala, tem tripulação? Eu vou ajudar alguém? Ele fala, não, sou só eu. Ela, nossa, mas você sozinho? Ele fala, não, às vezes eu viajo acompanhado, tinha uma amiga minha, a gente tava junto, chamava Rose. Ah, aconteceu com ela? Não, ela tá bem. Tá com a família feliz, dela. tá com a família. Que já é um pouco diferente do que aconteceu com a dona, né? Que a dona acha que ela morreu. E aí ele, naquela época, ele não tava nem falando o nome dela. Pois aí é. ele fala, não, ela não morreu, ela tá em outra terra, não sei o quê. Ah, tudo bem. Nesse ela já fala, não, ela tá feliz em outro lugar, tá com a família, eu que tô sozinho. Isso. E você não tá substituindo ela. Ela fala, não, eu não falei isso. Não falei isso. Aí, não, eu que tô dizendo. E é uma viagem só, entendeu? Não vou pegar, não. Uma viagem, depois te devolvo, faço as provas, sigo minha vida. Porque eu só sou bom viajando sozinho. Ela fala, mas você me beijou. Ele fala, não, mas foi meramente científico. Foi apenas pra propósitos de aventura. De aventura. Né? Ela fala, não, mas mesmo se você quiser, você não tava afim também, não. Ele, que bom. Bullshit, né? Achei. A gente sabe que isso é um grande problema que tem com a Martha nos primeiros episódios. Assim, vamos lá. O elefante na sala. Tá. A Martha é uma personagem que tem muita gente que detesta ela. Eu acho a Martha uma personagem foda. Eu amo a Martha. O problema da Martha, na verdade, é o primeiro episódio só dela, tirando esse, que é justamente o próximo. Que é o Shakespeare, Que é né? o Shakespeare. Porque nesse episódio tem uma cena que ela fica, olha, ele tá sozinho na cama. Tipo, veja, o problema não é a personagem. Não. É a forma com que essa cena foi escrita. Porque a real é que, com o tempo, ela abre mão desse lance de ficar, tipo... Ai, ela é loira. Ela fala isso em alguns episódios ainda. Ela Tipo, fala. é só porque ela é loira e eu não sou. E ele não gosta de mim, não sei o quê. Você vê que isso dura pouquinho. Aí depois, quando Mas ela larga já a mão... fica estereotipada. Quando ela larga a mão disso, é genial. Ela vê uma companion foda. Sim. Maluco. Nossa, maravilhosa. Feminine of Blood, Human Nature. Não, Só digo gente. isso. Não, é e todo o pico da resto. companion. O finale. A luta contra o mestre, Gente, entendeu? olha, eu vou te falar. Eu assisti Dr. Who muito antes de ter toda essa coisa do fandom, do ódio à Martha, então eu não sabia também nada foi uma disso. surpresa pra mim quando eu descobri que Foi as uma pessoas não surpresa, gostavam. porque é muito engraçado, porque eu tava vendo Dr. Who, aí eu sou uma pessoa muito aberta pra essas coisas. Sim. Veio o Eccleston, uhul, Rose, uhul, aí trocou. Aí quando entrou o Tennant, primeiro episódio, no segundo ele já tinha me conquistado. Na verdade, no final do primeiro ele já tinha conquistado. Já tinha conquistado, ok, gosto desse cara. Aí vai, rola ele, nananana, sai a Rose. Eu lembro que quando a Martha entrou, esse primeiro episódio dela, falei, caralho, ela é mó legal, adorei ela. E durante todo o curso da temporada, ela foi ganhando muito meu respeito. Eu gosto muito da Martha, de verdade. Eu acho ela uma pessoa legal, muito esperta, muito astuta. Ela é útil de outras maneiras, tipo, ela tem esse conhecimento da medicina que ajuda pra cacete. Ela é super parça do doutor. As histórias da era dela são muito boas. Os roteiros, tem roteiros muito bons tem na era com dela. Bruxa, tem É muito legal. De verdade, quando veio todo o papo de que as pessoas não gostavam da Martha, eu achei muito estranho. Sabe o que eu achei? Porque eu achei ela fantástica. Na época que eu assistia, ela fenomenal. quando eu cheguei nessa época, eu já tava quase indo pro primeiro, né? Que vocês sabem que eu vi o Você fez a sétimo troca, e depois fui pro primeiro e segui na ordem. Eu tava vendo em paralelo. Quando eu vi essa parte, eu ainda tava vendo aquilo do sétimo. Então eu já tava acostumado com Companion com duas, né? Porque eu vi a Mel também. É verdade. Né? Então, assim, na minha cabeça, não foi uma troca tão brusca. Tipo, eu vi mudar. Detalhe, a gente já tinha visto a dona também. Sim, né? sim. E aí eu cheguei naquela de, olha, pô, bacana. O fato de ter trocado não me abateu. Não, é uma outra dinâmica. Alguma. Na minha cabeça, assim, é uma outra dinâmica da mesma forma que quando ele trocou da Mel pra Ace, foi uma outra dinâmica. A diferença só é que elas não interagiram no mesmo episódio. Vá lá, tudo bem. A Ace e a Mel, elas interagem em Dragonfire. Elas se conhecem, Mas aqui não, mas eu entendo que, ok, porque ela tá em outro Tudo bem, universo e é uma pessoa completamente diferente. Não tem problema. Na minha cabeça, a única coisa que soou mal foi ela querendo e querendo o doutor pra ela e elas colocando nessa posição de ser só o Step. Quando ela larga a mão disso, ela fica... Ela brilha muito. Incrível. Eu acho que a gente tem que tirar essa parte dela de, porque ela tem um crushzinho no doutor. Não tem problema ela ter um crushzinho no doutor, gente. Acontece, as pessoas têm crush nas outras. Eu acho que isso mostra como ela é Quem humana. nunca passou por isso? Então, mas... Sim, o problema... Só que todo o resto da personalidade dela é tão fabuloso, esse né? é o problema. As pessoas definem ela, resumem a Martha... só isso. A somente isso. Não! E claro, não dá pra gente fechar os olhos, né? Esse é o elefante na sala real. A gente tem que falar disso. Que é o mesmo problema que teve quando anunciaram a Bill como companion. Sim. As pessoas odeiam de graça
Não todas, óbvio. Tem muita gente que não gosta dela só por conta desse lance do crush dela com o doutor. Com o doutor. Tem pessoas que, inclusive, não gostam dela e gostam da Bill. Sim. Mas tem muita gente que não gosta porque ela é negra. Sim, é verdade. Tem. E isso existe. E é uma coisa que é tão banal, é tão idiota, Não, é idiota. Você usou a palavra Você certa. tá vendo que eu não consigo nem encontrar uma palavra de tão idiota Não, que é? infelizmente existe. Existe. As pessoas que analisam Marta, Bill, enfim, qualquer personagem Qualquer outro, negro que possa aparecer em sim. Doctor Who menor só por ser negro, a opinião dessa pessoa não deve nem ser levada em conta. Eu também acho. Ela, inclusive, não precisava nem estar assistindo a série. Não sei nem porque tá assistindo. Mas Verdade. enfim... Enfim, é isso. Marta é muito maravilhosa. Gosto Sim. muito dela. Sim. E, de novo, essa coisa dela ter o crush... Pra mim, não tem problema nenhum. Ela é só uma garota apaixonada por um cara que não quer nada com ela. Quem nunca? Eu gosto muito de introdução de Companion e esse episódio é um excelente introdutor... Sim. De Episódio Companion. introdutório, né? Eu É muito acho bom. que o Davis introduz muito bem os Companions dele. A gente teve agora, né, o Runaway Bride, que foi uma introdução Sim. também. Sim. São cara, 2 episódios seguidos de introdução e é maravilhoso. eu não acho muito Gosto só muito. do Davis, não, cara. Eu gostei, por Moffat exemplo, também. a introdução da Bill, eu acho muito legal. Eu gosto da introdução da Amy também. Gosto muito Da da, Amy é introdução legal, da é Amy. meio maluca depois por causa do fim da pequena temporada, mas a introdução em si é bacana. E tem a introdução da Clara, né? Que ela começa como outro personagem, depois... É legal. Né? As introduções são bem gostoso. executadas. É gostoso conhecer personagem novo em Doctor Sim, Who, sim. né? Ó, e apesar de a gente teve altas críticas a essa primeira fase aí com a Jodie, veja, vocês sabem, a gente tem reviews aí, vocês sabem que eu não odiei tanto. Eu achei que ela teve altos e baixos. Mediano. Mas as introduções dos personagens foram legais. Pois a gente é. viu que eles tinham uma certa relação. Sim. A gente viu que eles eram parte era de uma família, parte era da outra. Pois é. Eu curti sim. As introduções do Doctor Who geralmente são muito bem feitas. Eu gosto bastante. Sim, é um episódio muito bacana que tem curiosidades bacanas. Opa, tenho certeza. sempre. Que vão gerar discussões bacanas também. Pra caramba. Então, por favor, vá. Então vamos lá, esse episódio foi televisionado em 31 de março de 2007. Meu Deus, já tem 12 anos. É, faz 12 anos. Você tem noção que pessoas nasceram nesse espaço, já estão... Sim. Você tem noção Meu que Deus. tem audiência nossa que tem a cidade. Meu Deus do céu. É muito louco. É louco pensar isso. Esse episódio foi bom em termos de audiência, 8,7 milhões. Olha, bacana. Muito bom. Isso é muito bom. Outras coisas legais pra se falar desse episódio é que as vozes do Judum são aí do nosso amigo. Não, o Nick Briggs, ele é a voz da maioria dos monstros, né, Ele cara? é E a o Judum voz não é... do Judum. exceção. É muito legal. Tem uma referência nesse episódio ao Brasil. Ah, é verdade. Naquelas, né? Mais ou menos, né? Que é o doutor fala, vai ver que é que nem o Ronald Biggs no Rio de Janeiro. Ele fala Rio de Janeiro. porque eles estão se indagando qual é a da véia, né? Porque ela tá Isso. fugindo. Ele fala, às vezes é tipo o Ronald Biggs no Rio de Janeiro. Ronald Biggs, ele era um ladrão, um cara que ele deveria estar... Britânico. Ele deveria estar preso e ele fugiu pro Brasil. E ele ficou aqui no Brasil dos anos 70 até 2000 e pouquinho. Foi quando ele conseguiu voltar pro Reino Unido. Foi. É isso. Mas Exatamente. essa so far é a referência gigante que a gente tem ao Brasil. É só isso. Mas é legal, bacana. ele falou o nome de uma cidade Sim. brasileira. Sim. A melhor cidade, inclusive. Não, definitivamente não. A melhor é São Já Paulo. já teve épocas melhores? Concordo. Mas Rio de Janeiro é o coração desse país. Todos sabemos disso. Pois cara. é. Que bom. Você concordou, tá vendo? Não, só que não. Não me venha negar as São coisas. Paulo. Não. São Paulo da Onde você Garoa, mora? São Paulo terra boa. Onde você mora Não, mesmo? Em algum momento eu falei que São Paulo não é bom? Ah, bom. Eu gosto muito de São Paulo. Ninguém eu gosto fala do de São Brasil Paulo. todo. Ninguém Eu cita gosto do São Paulo Brasil em todo, Dr. cara. Who, cacete. Sabe o que eu gosto? Eu gosto bem do Pará. Falando bem do Pará, eu gosto do Belém. Só fala de Rio de Janeiro? Não, eu gosto do Rio, gosto de São Paulo, gosto de tudo, cara. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Bom, vamos lá. A expressão Smith and Jones, que é Silva neste Jonas. episódio, é o Doutor e a Marta. Porém, Vai ter um outro Smith na vida dela. tem né? vários Smiths and Jones em Doctor Who. Ah, não, claro. Por exemplo, tem um livro do 8º Doutor, Aham. que ele tem um assistente ali que se chama Sam Jones. Ah, ele então, também é Smith mais and um Jones. Smith and Ah, não, Jones. mas teve outro, né? Calma, Porque- tem mais. Ah, sim. Tem mais. Porque, por exemplo, depois a Marta vai ficar com quem? Com o nosso querido amigo Mickey Mickey Smith. Smith. É verdade. Ou seja, ela vai virar de novo Smith and Jones. Nos créditos, ela tá como Martha Smith, tracinho Jones. Então, e é muito bacana porque Olha aí. depois que ela casa com o Mickey, ela vira Martha Smith. é um foreshadowing. Aí fica Smith e Smith. Um foreshadowing. Não, sim, com certeza. E depois que ela casa com o Mickey, fica Smith e Smith, né? Porque é Mickey Smith e Martha Smith. Exatamente. Na série clássica, o terceiro doutor com a Sarah Jane era John Smith e Sarah Jane Smith. Exatamente. E a Sarah Jane Smith tem um assistente dela que é o Sr. Smith. E além disso, já teve um episódio com a Sarah Jane Smith e a Josephine Jones, que é a Jo Grant, que casou e ficou com o Jones. Jones. Pode crer. Smith and Jones é uma coisa muito Não, frequente em Doctor Who. inclusive, quando tem esse crossover que tem elas duas, que é em Sarah Jane Adventures, tem o doutor. Que é o décimo 11º. Então é o Smith, a Smith e a Jones. Exatamente!
Smith ao quadrado, e cara. Jones. Maravilhoso. Gente, É porque são sobrenomes comuns, né? pois é, e é muito legal, né, ter essa referência em vários outros lugares. Ou essa coincidência esticante, né? É maravilhoso. Uma outra coisa que a gente também tem aí recorrente, já se tornando recorrente, são as menções a Harold Saxon, né? Que é o arco da terceira temporada, Exato. vai ser em cima Que disso. Começou até um pouquinho antes. A gente tem em Hanoi Bride, quando aquele tanque chega e detona a nave da Rainha Aranha A lá. aranha lá? É, Arachnos, né? Aham. A gente vê que quem mandou foi a mando do Sr. Saxon. Isso. A gente não sabe quem é direito. Nesse episódio, a gente tem aí alguém falando, foi uma zona alienígena, bem que o Sr. Saxon falou, o Mr. Saxon, né? Ele avisou que a gente não tava sozinho. Isso, que a gente não estava sozinho nesse universo. E ali na cena, né, do bequinho em que a Marta entra na TARDIS pela primeira Tem vez, altos papéis. tá cheio de cartazes de Volt Saxon. Cartazes Vários. esses que já tinham aparecido em Love and Monsters. Isso. Espalhado pelas paredes, assim, discretamente. Ninguém sabe, ninguém viu. E em Torchwood também já tem alguns lugares aparecendo cartazes de Volt Saxon a essa altura do campeonato. Então a gente tá entrando aí neste novo arco, que é o do Sr. Saxon, que lá pra frente, lá chegando perto do final, a gente vai descobrir o quê? Que é ele mesmo. Que é o mestre. O nosso amigo mestre, que é a primeira vez, né, que vai aparecer na Moderna. É a primeira faceta desse mestre do John Cena, né? Que a gente ainda tem mais uma, que é o Maluco do Frango, e tem uma terceira, que é depois. ele, que é a melhor de todas, que é ele com Cuca cavanhaque. Paldi, exatamente. Então é muito bacana que você vê que a gente tá na terceira temporada da série moderna. A primeira temporada teve Dalek, a segunda temporada teve Cyberman, a terceira temporada vai ter um mestre. Sim. É perfeito. Sim, mas na verdade, você falou aí que a primeira aparição do mestre na série moderna não é bem uma verdade. Porque o primeiro mestre que aparece na série moderna é o Sir Derek Jacobi, não é o John Cena. Não, sim. Jacobi. Sim. John Cena. Ah, ok. Não, primeiro Sir Derek Jacobi. Maravilhoso. Depois John Cena. Isso. Derek Jacobi, o mestre da guerra, que a gente descobriu que é mestre da guerra muito depois. Isso. Sim. Maravilhoso também. Então, assim, você vê que... Mas é o arco dele, é o arco dele, é o arco do mestre, terceira temporada, né? Muito legal. Outra coisa legal de se falar. Sim. Essa não foi a primeira aparição da Marta. Isso é bizarro. Aí você em casa fala, não, Fred, não, tá, vocês estão loucos. Vocês não é, comeram... Era a Odeola. Vocês comeram malucos. coisa estranha no café da manhã. Não. Não. A Odeola apareceu, ela morreu já, ela era a Freeman. Tudo bem. Beleza. Porém, o que acontece? A gente tem Dr. Who saindo da série de TV e tem os materiais que saem juntos. Universo expandido. Como é o caso dos livros. Isso. E nessa época do 10º Doutor tinha muito livro que acompanhava as temporadas. Tinha bastante. Tinha esse livro, chamava Made of Steel, que era uma história com um Cyberman. Claro. Cyberman, o 10º Doutor e Martha Jones. Isso. Cronologicamente, esse livro se passa depois de Lazarus Experiment, ou seja, é lá na frente daquela temporada. É bem depois. Só que o lançamento do livro... acabou saindo antes... Foi antes. Desse episódio sair. Do Smith Jones. Então, assim, antes de sair Smith Jones, antes da gente conhecer a Marta, saiu um livro que todo mundo podia comprar, só ir na livraria. Sim. E esse livro contava eventos de Smith Jones e eventos de Lazarus Experiment. Gente. Então, assim, ele queimou a largada e tinha, assim, tinha um material, spoiler, pingando spoiler. Pingando spoiler. Na prateleira. E foi isso. E a Marta... tudo bem, né? Por conta disso, em tese... ela debutou nesse livro e não na série. E não na série de TV. Porque o livro queimou a largada. Foi um mês antes, né, o lançamento desse livro. E é claro, né, o escritor, que é o Terrence Dicks... Tadinho, não sabia. Lógico, né, quem vai escrever livros de Doctor Who, eles têm material disponível pra montar um personagem. Por exemplo, a HQ da 13ª Doutora saiu no mesmo mês. Então, quem fez a HQ já tinha, né, informações tinha um prévias mínimo. de roteiros, de nesse storylines, Nesse né? caso, a gente sabia que ela tinha o mínimo mesmo, porque, em especial, porque a gente tá falando de Chris Chibnall, que é o louco da criptografia. A BBC aprendeu, né? Se isso tivesse acontecido na era Chibnall, ele tinha tido um treco que tava se distribuindo no chão até agora. Eu acho que, inclusive, foi por isso que eles estabeleceram essa regra, né? Talvez vai saber. Porque não faz nem sentido, né, lançar um livro com uma personagem que nem estreou ainda, tipo, não, cara, não faz sentido. É estranho Ainda mesmo. mais sendo uma aventura depois. Sim, e eu tô com o Cyberman, tipo, ela nem vai ter Cyberman nessa temporada interagindo diretamente com ela. Tem nada a ver. É muito estranho. Falando também em estreias, né, a gente tá falando aí sobre essa estreia antecipada da Foi Sem Querer, mas tem um outro ator, né, nesse episódio, Isso. que ele teve a sua estreia em Doctor Who
um pouquinho antes aí da Freeman, um pouquinho antes da Martha. Quanto Umas antes? décadas aí antes. O quê? A gente tá falando do ator que faz o papai da Martha, chama Trevor Lair, né? Sim. O personagem dele é o Clive, né? Clive Jones. Jones é o pai da Martha Jones, Isso. ok. Ah, mas em que ele apareceu? Ele apareceu no melhor arco de toda a história da série, até hoje, chamado Trial of a Time Lord. Exatamente. Em que ele fazia quem? Ele fazia o Frax, né? Não, um papel hiper relevante. Não. Ele tava ali, pouca coisa, mas ele tem apareceu antes. Mas ele tem aí a sua aparição na Sim. série muito antes da série moderna. É muito bacana. Muito antes da série sequer achar que ia parar em 89. De forma nenhuma. A gente também tem outros atores que fizeram trabalhos relevantes. A mãe da Martha, né, maravilhosa, Francine, que é a atriz, a Joa Andoh. Eu acho ela maravilhosa. Aham. Ela... Mas aí não é em Doctor Who, né? que você tá Não, falando. sim, Em ela já Doctor Who? tinha feito Doctor Who. Ela é irmã Jat em New Earth, uma das pessoas gato. Ah, por isso que eu não sabia quem era ela. Ela é tava uma maquiada. pessoa gato. Ela é uma pessoa gato, olha aí. Exatamente. Que maneiro. E a irmã da Martha, né, a Yatish, você sabe que eu tava reconhecendo o rostinho dela, eu falei, Mas eu essa conheço. não é de Doctor Who. Não, Ah, tá. ela não é de Essa Doctor só Who. em Doctor Who é esse papel dela. só. É, o único papel dela em Que é Doctor a Who, Gugu. que é a Gugu Battle Raw. Cara, Você conhecia mesmo ela antes? Eu não conhecia. não, eu não conhecia, eu vi Doctor Who, só que assim, entendi. ela aparece pouco. Aí depois que eu tô revendo aqui, eu falei, gente, peraí, eu sei. Essa carinha. Essa carinha é conhecida. Sim. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a Plumette de A Bela e a Fera. Claro que ela só faz a voz durante grande parte do Mas filme. será que ela não vira? Não, pessoa ela vira no final? depois, ela vira É que eu não depois. vi esse filme. E Você viu, né? ela é a Kelly de San Junipero de Black Mirror. Sim, cara, a versão jovem de uma das velhinhas é ela. É ela, cara, é De maravilhosa. San Junipero. Não Então- é o meu episódio favorito de Black Mirror, mas é bacana ter ela em Black Mirror também. Gente, Que legal. é maravilhoso. A gente gosta, né? Sempre tem atores britânicos fazendo coisas em Doctor Who em outros Sim, lugares, sim, né? sim. A gente sempre traz essas referências aí pra vocês. E ela começou lá, novinha, irmã de Marta. É. A Tish. Ah, mas é que é muito legal. Ela é MBA Hoje em dia é já. MBE. Ela é verdade. muito foda. É que assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala e é uma verdade, né? Doctor Who ele serve meio que como uma escola pra alguns atores. Tipo, Super. pra alguns não, mas pra muitos atores, Doctor Who é o primeiro trabalho grande. Sim. E é dali que ele desponta pra outras coisas. Andrew Garfield. Não, a própria Billie Piper. Billie A Billie, Piper. ela tinha aí a fama dela de cantora, né? Ela era a Billie antes. Sim. Mas como atriz, o primeiro papel relevantão dela foi Doctor Who. Teve aquele Mansfield Park também, mas Isso. mais de grandão, gigantesco, Doctor Who. Aí Doctor depois Who. ela pega Secret Diary, depois ela vai pegar Penny Dreadful, essa série maravilhosa. Maravilhosa. E daí, entre muitos E várias outros. outras O Andrew atrizes, né? Garfield é um que você falou bem Sim, também. Diana Coma. Que ele tá, inclusive, nessa tá fazendo temporada. Vitória. Sim, é a É temporada da Marta. Diana Coma fazendo a série da Vitória. Sim. A gente tem, Tem a um Karen filme dela. Gillan. Gente, verdade. Karen Gillan. É verdade. Maravilhosa. Foi pro MCU. Começou onde? Doctor Who. Foi pro Claro, MCU, né, Doctor Who. gente? Eles têm trabalhos prévios Ah, a não, Doctor não é Who. só Doctor Who, é. Mas Doctor Who É o é que a desponta. grande plataforma, porque é um fenômeno mundial. É. Né? Essa é a realidade. Doctor Who é um fenômeno mundial, pena que nem todo mundo reconhece É. isso. Por mais que aí. algumas pessoas por aí digam que, não tem tanta relevância aqui no Brasil, olha, Olha, ouso discordar, né? a gente precisa a gente- discordar. a gente porque a tem- gente conhece a dimensão desse fenômeno. me mostra uma outra série que tem uma tour pelo mundo que lota. Me mostra uma outra série que vai pro cinema e lota todos os cinemas que ela foi, E tem né? que abrir mais uma caralhada de salas de cinema, porque todas esgotam. Mas aparentemente, por mais que os atores implorem pra vir pro Brasil, algumas convenções estão cagando pra isso. Infelizmente. não é? E infelizmente tem gente que ainda passa pano pra isso. Não pode. Infelizmente não pode, é uma pena. É uma pena. Mas uma coisa que pode e deve ser feita, como vocês sabem que chegou aquele momento, depois que acabam as curiosidades, é o momento das nossas notas, que vão aí de Hartnell, esse doutor que a gente já terminou os reviews dele. No, que pena. De Hartnell ao Whittaker, essa doutora aí que estão on hold. A gente tá esperando o episódio novo dela. Sim. Mas tá pra sair review aí de quadrinho dela. Que Yes. acabou mais um arco. Então, de Hartnell ao Whittaker, qual a sua nota para Smith & Jones, Thaís? Peter Capaldi! 12 de 13, por 12 qual? de 13. Porque eu adoro esse episódio. Justo. Eu adoro introdução de personagem novo, seja doutor, seja companion. Aham. Eu gosto demais. Eu gosto muito da Marta. Eu gosto de verdade, do fundo do meu coração da Marta. Ela é maravilhosa. Eu gosto também. Eu lembro que quando ela entrou, eu fiquei muito assim, gente, a Marta! Veja, eu amo eu a Marta. tenho um bonequinho da Marta. Eu não tenho bonequinho da Rose.
Eu teria um bonequinho Eu teria um bonequinho da Rose. Eu teria um bonequinho de todas. É só porque o box que eu comprei era da segunda temporada. Era dessa temporada, né? Fazer o quê? Mas, não, gente, é por conta de tudo. Eu acho que é um roteiro costuradinho. Ah, total. Tem introdução de personagem. Tem introdução dos Judum, que agora vai voltar aí na era Whittaker. Você tomou minha justificativa pro meu 12. Desculpe. Mas é verdade. Eu gosto do fato da gente ser apresentada a família você da gosta muito Marta. disso. Eu amo quando a gente conhece a família do Companion, né? O Moffat acabou deixando isso um pouco de lado, mas o Davis faz isso de forma magistral, assim. É maravilhoso. O Tennant tá muito bom. Ah, mas você não acha que o Moffat aprende isso com o tempo também? Aprende. Ele aprende. Com a Bill, a gente... Tudo bem, tem o mistério da mãe e tudo mais, mas... Ele aprendeu sim com o tempo. Ah, mas o Davis é melhor nisso. O Moffat tem outras coisas mais fortes, sim, concordo. Qualidades, características. Mas é isso, gente. De novo, é uma trama simples. A gente não pode dizer que esse é um episódio diferentão. Por exemplo, um finale, um Word on a Time, ou até um Day of the Doctor. Nem pode ser. Mas é o que você falou, é um sci-fi purinho. É uma história em que um hospital é levado pra Lua e eles precisam resolver a parada. E tipo, é isso, é simples. E simples é bom. Eu gosto de episódios simples de Doctor Who. Simples quando bem executados. Simples quando trazem vários elementos que tornam ele um episódio bom. Então, Peter Capaldi, você já deu o spoiler dessa nota, Fred Favão também, Peter Capaldi. Sim, muito aí pelo Judum. Eu acho que são... a criação do Judum parece que não tem muita relevância, mas a real é que elas têm um peso gigante. Por quê? Porque os Judum estão diretamente ligados à Proclamação das Sombras. Que vai ser uma coisa importante aí na era Davis, em especial nessa parte aí do 10º Doutor. A gente vai ver que ela vai sendo falada ao longo aí de Universo Expandido também. Parece que nessa temporada nova vai ter peso da Proclamação também, por conta da aparição do Judum. Sim. Então, assim, foi uma adição muito boa. A introdução da Marta é muito bem executada, como você falou. Sim. Eu gosto muito da Marta também. Sim. Eu sempre vou defender a Marta. Sempre! Pela internet aí. Yes! Marta Jones deserves better. Yes! Então, assim, não tem por que não ser um 12. Não é um episódio perfeito, né? Mas, por mais que ele seja um episódio mediano, assim, né? Na média, episódio simples, mas bem executado, ele ganha pontos a mais, porque ele cria muitas coisas, né? O canon se expande muito nesses 40 e poucos minutos. Com certeza, é muito gostoso de assistir Smith & Jones. E eu quero saber de vocês aí, você que tá em casa, não se iniba, caso, por exemplo, Jamais. Às vezes você é uma pessoa que não gosta da Marta. É justo. De verdade, se você tiver uma justificativa boa, tipo, não gosto dela porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? O que a gente é contra é pessoas que odeiam ela cegamente sem ter justificativa. Tipo, eu odeio ela. Lógico. Por quê? Porque assim... porque ela é feia e boba. Sei lá. Nossa! É uma imbecilidade. Aí não, né? Mas se você falar, não gosto por causa disso e disso, eu acho que ela é mais escrita por causa disso, justifique sua resposta, cara. Claro. Mostre pra gente por que você gosta ou por que você não gosta da Marta e conte pra gente o que você achou de Smith & Jones, o que você achou aí da introdução de Judum e o que você achou de toda essa nova temporada, esse cenário novo que está sendo apresentado com a terceira temporada de Doctor Who lá de 2007, cara. E pra isso, vocês já estão careca de saber aí, porque a gente sempre fala todo episódio, pra isso você precisa do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Nas nossas redes sociais, a gente tem aí tanto Facebook quanto Instagram, quanto aquele pássaro que vem vestido de Judum com a armadurinha. Ai, que bonitinho! Que ele vem voando pela lua, que é o nosso Twitter. Você acha os três com qual usuário na internet? Dr. Who Brasil. É só procurar o Dr. Who Brasil, @Dr. Who Brasil ou /Dr. Who Brasil, você sempre Isso acha aí. a gente. Lembrando aí que o Twitter e o Instagram são aquelas redes que a gente tá sempre mais ativo, porque a gente sempre tá trocando aquela ideia com vocês. Sim. E o Instagram, meus amigos, está cada dia mais próximo dos 10k. Chegando em 10k, a gente habilita o swipe. Tem coisa aí que a gente tá cheio de coisa aqui em casa pra fazer promoção, a gente quer fazer Verdade. usando o swipe. Então olha esse spoiler, hein? Mas deu é um spoiler, pra hein? dar aquela incentivada na galera, vai né, ter cara? promoção. Pois é, então ajuda a gente aí a chegar em 10k, talvez essa semana a gente até solte algum sneak peek aí pra vocês verem o que é. Boa! Quando a gente chegar em 10k, todo mundo ganha, a gente Isso aí. consegue mais um meio aí pra conversar com vocês, que é mais Yes. fácil passar podcast. É uma maravilha, então se você não segue, vai lá e segue. Se você conhece algum amigo que acompanha nosso trabalho e não segue ainda, indica pra ele seguir também. Isso. Espalha a palavra do Dr. Who Brasil, espalha a palavra do Dr. Who, como a gente sempre fala, é muito importante. Sim. Um outro jeito de você aí fazer essa palavra chegar mais longe é se você for nosso assinante nos nossos feeds, porque aí você não perde nossos programas. Toda terça e toda sexta tem o WRCast, e para você não perder, para você não ficar atrasado, você assina aí, tanto pelo RSS aí nos seus agregadores de podcast favoritos, Sim. quanto pelo Google Podcast, quanto pelo iTunes ou pelo Spotify, que é aquela plataforma que eu gosto Que é bastante. meu favoritinho. É verdade que é a menina dos nossos olhos e que com ele você consegue compartilhar, inclusive, até nos stories do Instagram, não é mesmo? É isso aí, Então, maravilhoso. maravilhoso. Terça-feira aí, então, sexta-feira estamos de volta no nosso Podcast Friday, revisando série clássica, você sabe a regra, cara.
Toda semana tem episódio da série clássica, tem um arco a ser revisado. E qual é o dessa sexta-feira pro pessoal já poder assistir pra acompanhar com a gente? The Underwater Menace. A ameaça subaquática. Uhul! Só vamos direto pra Atlantis na sexta-feira. Então. Olha que delícia. A gente vai sair da Lua e vir pra Atlantis. É verdade. Maravilha. Então Que é legal. isso. Vão assistindo aí o que tem que assistir, vão lendo o que tem que ler. É Recon, então já vão preparando aí. Façam sua metade do arco é pesquisa. Recon, então preparem-se. Até sexta-feira. Obrigado por estar aqui revisando mais esse episódio com a gente. Foi super divertido. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.